presteza jurisdicional como paradigma da administração judiciária, um estudo que analisa o desempenho do Poder Judiciário brasileiro na solução de conflitos, tema do Academia desta semana. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer e passar, inclusive, a palavra para a juíza e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, Geilza Cavalcante Diniz. Eu vejo que a duração razoável do processo realmente adquiriu esse status de direito fundamental, não somente pela previsão normativa na Constituição, mas por já ter havido até uma responsabilização do Estado brasileiro internacionalmente, como todos sabem do conhecido caso Maria da Penha. Mas, por outro lado, me preocupa também uma pequena confusão que pode haver entre efetividade jurisdicional, presteza jurisdicional, que é o seu tema, e a celeridade. Eu vejo uma preocupação do legislador ordinário do Brasil hoje com essa busca da celeridade a qualquer custo. E com isso a gente vê a questão dos recursos repetitivos, as súmulas vinculantes. E eu tenho uma impressão de que há um limiar, uma linha limítrofe muito pequena realmente, com essa celeridade exagerada e a ausência do juiz efetivamente solucionando, buscando o escopo principal do processo, que é a pacificação social. Então, eu queria saber do senhor como que a gente soluciona esse provável risco. Confesso que encontrei na minha pesquisa muitos autores que trazem essa reflexão. Mas eu diria, por outro lado, que o tema da celeridade, ele está garantido de fundamentalidade, como os outros também estão. Ou seja, a celeridade, ela não pode se desenvolver a partir da afronta a certos princípios tão homenageados, ou talvez até mais homenageados do que a ideia do processo célere, né? Então, a ideia da segurança jurídica, a ideia do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, são garantias as quais não são nem cogitadas a afronta a elas. Porque sem elas, essa celeridade não vale nada. Porque o processo estaria nulo e nenhum interesse isso poderia trazer. Mas eu reputo muito importante esta reflexão, porque eu quero trazer à análise e ao debate essa discussão sobre celeridade versus segurança. O tema da celeridade, ele não pode ser examinado singularmente. Ele não pode ser tratado como nós costumamos fazer à luz de um único processo. Daí a ideia do paradigma de administração judiciária. A celeridade, na verdade, ela vai implicar em se adotar mecanismos, práticas, modelos de solução para litígios de massa. Eu não posso pensar a celeridade de forma isolada, porque a celeridade, na verdade, é um atributo da jurisdição, um atributo que a qualifica, mas a forma de se organizar o processo é muito diferente quando se pensa em litigiosidade de escala. Então, nessa linha, o tema, ele vai buscar fundamentos na teoria da nova gestão pública, que tem natureza anglo-americana, que foi desenvolvida no judiciário americano a partir da década de 70, onde ele coloca como ponto de partida a ideia da administração dos tribunais, o court management, e também o case management, onde o juiz tem um grande papel, ele passa a ser realmente um grande protagonista da gestão dos processos sob a sua responsabilidade, na sua vara. Agora há pouco eu ainda refletia que as primeiras questões que eu ouvi há pouco tempo na Universidade de Coimbra, e olha, que estávamos falando da comunidade europeia, estavam todos os representantes de todos os países, existe uma grande dificuldade ainda em se quebrar certos preceitos que não se adaptam mais à ideia de jurisdição de massa. Por exemplo, a ideia de que o juiz está obrigado a julgar necessariamente pela ordem cronológica de entrada do processo.
Ah, porque este é mais antigo, eu não posso preterir o mais antigo para julgar o mais novo. Mas quando eu falo de escala, um dos elementos que o Tribunal Europeu vai fixar é a chamada complexidade do caso. A possibilidade que o juiz tem de os mais complexos, ele criar um fluxo independente daqueles processos simples, com jurisprudência reiterada, e que eu não preciso de estudar, de pesquisar, de fazer novas provas. Então aqui eu tenho que ter um fluxo independente para os processos mais simples, para os processos em que a jurisprudência está pacificada, que o entendimento do juiz é aquele, e eu não posso trabalhar mais com um calendário, com uma pauta, onde o processo mais complexo, por ser mais antigo, ele vai atrapalhar o fluxo dos processos mais simples. Quer dizer, sob o ponto de vista individual, até pode parecer uma injustiça com o processo mais antigo, mas na somatória, o resultado pró-sociedade, obviamente que eu vou ter um resultado muito mais eficiente, muito mais otimizado do que se eu usar. Então, a ideia de que o juiz tenha esta autonomia gerencial para organizar o seu serviço é um dos grandes fundamentos do direito anglo-saxão, que eles vão chamar de case management, ou seja, gestão do caso. Consequentemente, o elemento fundamental trazido pela doutora Geilza e que tem que nos levar a uma reflexão é que eu não posso pensar celeridade ainda sobre uma ótica vista num caso específico, apenas num caso concreto, e isto não estou ainda entrando no caso daquelas preferências, né, que a própria lei já estabeleceu, os mais idosos, questões de família, etc. Então, a questão, doutora Geilza, da afronta ao princípio da segurança jurídica é algo que, no trabalho e para o assunto, é impensável, porque realmente as garantias aí, elas têm o mesmo status, ou talvez até um status maior. Seria então necessário hoje para que o sistema jurídico brasileiro atuasse dessa forma? Primeiro, eu penso que é uma questão de cultura. Quando nós falamos de modelo gerencial, aí nós vamos já olhar o núcleo essencial da administração pública e da própria administração da justiça. Não há como nós fazermos essa mudança, operarmos esta mudança, sem que um profundo processo de implantação de uma cultura nova seja realizado. E eu quero até nesse exato momento cumprimentar o Poder Judiciário brasileiro, cumprimentar o Conselho Nacional de Justiça, que tem utilizado de uma técnica, de um caminho, né, de uma metodologia das mais avançadas. E posso lhe dizer que esse estudo que fiz na Universidade de Coimbra, eu pude perceber que a comunidade europeia, ela está lançando como pressupostos da administração célere na Europa e como fundamentos muitos caminhos parecidos com o nosso. Comparando as orientações da CEPEG, que é a Comissão para a Eficácia da Justiça na Europa, com todas as linhas de ação do Poder Judiciário brasileiro sob a orientação do CNJ, eu posso perceber uma coincidência, uma convergência muito grande. Um dia, só para trazer um fato aqui, eu estava debatendo este tema no meu exame de qualificação, um dos arguidores falou: você não acha que você está importando um modelo europeu para discutir jurisdição brasileira, na medida em que, primeiro, não somos signatários do Convênio Europeu, somos signatários da Convenção Americana. E o que tem a ver o modelo europeu com o modelo brasileiro, já que estamos
em sistemas regionais ou distintos. E eu disse, olha, professor, primeiro que a Corte de Direitos Humanos, Corte Europeia de Direitos Humanos, tem mais de 50 anos que vem estudando esses assuntos. Segundo, que ela inspira o próprio sistema interamericano de direitos humanos. Praticamente, mutatis mutandis, é praticamente a mesma linha condutora. E que eu percebo que a ideia no direito comparado mais evoluída não é mais pensar em prazo razoável. Prazo razoável é o mínimo. O que eles querem agora é o prazo ótimo. Então, estudar, buscar no direito comparado os sistemas, a sistemática de se implementar um modelo novo de administração passa, primeiro, por quebrar esse paradigma burocrático tão intenso que existe na administração pública de uma forma geral. Na justiça, muito mais. Né? Transpor para o modelo gerencial implica necessariamente mudar a ideia de subordinação, de pirâmide subordinativa, para um processo de ação coordenativa, que é um dos elementos fundamentais do modelo gerencial, porque modelo gerencial não existe sem a participação da sociedade. E aqui entra um outro elemento fundamental para se compreender. O poder público, ele tem a autoridade, ele tem o caminho, mas ele só se legitima se ele estiver em consonância com a sociedade. Por isso, os mecanismos de abertura para o modelo gerencial são imprescindíveis. Mas por que são imprescindíveis? Porque eu preciso ouvir o que pensa a sociedade, o que reclama a sociedade do que eu estou fazendo. Não basta a administração moderna apenas entregar o serviço público. Hoje ela tem que agir numa via de mão dupla. Ela tem que entregar e se avaliar para saber se aquele produto que ela entrega está conforme às necessidades sociais. Bem, deixa eu passar a palavra aqui ao Dr. João Carlos Souto, que é professor e também procurador da Fazenda e mestre em Direito Público. O senhor, em mais de um momento, utilizou como parâmetro o direito anglo-saxão, e citando especificamente o direito estadunidense, que, devo registrar, me interessa muito também. Eu indago, o senhor mencionou o case management e o court management como paradigmas. Essa citação, essa fonte de pesquisa, ela, até que ponto ela é relevante e ela poderia ser levada em consideração ao nosso sistema, quando nós consideramos e sabemos que no sistema jurídico norte-americano, o juiz é eleito, os juízes estaduais, né? E por serem eleitos, não em todos os estados, eu estimo que dos 50 estados norte-americanos, aproximadamente 15 há eleição para juiz. Então, eu acho que a abordagem é bem diferente da nossa, porque ele tem uma resposta, ele tem a obrigação de dar uma resposta mais rápida, mais célere, e nem por isso melhor, e nem por isso mais razoável, justamente porque mira, de tempos em tempos, a sua reeleição, a sua eleição. Não é? Então, a indagação objetiva é, na sua pesquisa, e que eu parabenizo mais uma vez, o senhor levou em consideração essa nuance, esse detalhe, vale dizer, o court management, o case management, tem uma característica que o senhor reputa como importante, como relevante, mas esse detalhe da eleição para o judiciário, para o magistrado, repito, na justiça estadual, porque na federal, como sabemos, são indicados pelo presidente da República. Não seria um fator relevante o bastante para justificar essa pseudo-maior eficiência do sistema judicial norte-americano, se é assim que eu entendi? Outro detalhe, doutor Hernani, sabemos também que vigora no direito norte-americano desde sempre, desde a corte John Marshall,
no início do século XVIII, o princípio do stare decisis, que nós estamos trabalhando agora com a súmula vinculante. Somos absolutamente neófitos nisso. Quer dizer, o juiz americano tem o paradigma da decisão da Corte Suprema desde longa data, não é? Isso, portanto, facilita também o seu trabalho na medida em que ele tem paradigmas longevos de 2 séculos. Então, eu gostaria de ouvir as suas considerações acerca desses 2 pontos. Então, muito obrigado, Dr. João Carlos Souto. O tema é muito provocativo e me leva a pensar sobre um artigo que eu li da doutora Mônica Cadiano, que foi a minha orientadora no mestrado, acerca da emenda 45 e essa sua aptidão, né, em buscar no direito estadunidense, no direito anglo-americano, etc., outros modelos, outros instrumentos, outros institutos. Eu diria, a priori, que o fato do juiz americano, de alguma maneira, precisar da resposta, porque ele tem que prestar contas ao seu próprio cidadão que o elege, traz para esta análise um elemento crucial, que é o fundamento da democracia. O Poder Judiciário brasileiro, ele não passa por esse crivo da sociedade de tempos em tempos, mas ele é um poder democrático. Ele tem que se reconhecer como um poder democrático. E aí, eu diria, está um dos grandes pontos de tensão. Porque muitas vezes o próprio juiz, na sua autonomia, na sua livre convicção, o que ele faz? Ele não observa o fundamento maior das garantias que ele tem, que é pró-sociedade. E não observa, pela vitaliciedade, que ele tem um compromisso com a democracia, porque o Estado não é só de direito. Então, nesse aspecto, eu reputo que a sua pergunta traz um dos elementos mais importantes cunhados na contemporaneidade, que é o conceito de cidadania administrativa. Porque cidadão dito só e sem capacidade de interagir, de ser reconhecido como o titular do poder. Então, no Poder Judiciário, eu vejo com grande alegria, e posso dizer que comecei a discutir o assunto em 2005, 2004, antes da reforma, portanto. Mas, mais do que a reforma, mais do que o texto legislativo, o que eu estou vendo hoje é uma consciência da magistratura nacional, uma consciência dos operadores jurídicos em internalizar procedimentos, mesmo que, no caso da súmula, e eu pergunto, por que não a súmula? Porque o direito não evolui. Olha, se for para não aplicar a súmula, mas ao mesmo tempo pegarmos aquela jurisprudência já batida e repetida, e na hora de fazer as decisões aplicar o Ctrl+V, Ctrl+C, ou seja, vou repetir a mesma coisa, que a gente usa, porque não vamos deixar de colocar. Então, eu entendo, e aí eu reporto as noções da professora Mônica, a ideia da súmula nada mais foi do que incorporar do modelo anglo-americano a ideia do precedente para dar celeridade aos processos. Porque há um lado, eu diria, virtuoso e um lado vicioso desse processo. Para o demandado, para o réu, quanto mais a justiça atrasar, melhor. Ao passo que, se eu buscar a celeridade, o que eu vou fazer? Imprimir esse círculo vicioso que, pela própria repressão, pela própria resposta, eu vou inibir a violação à lei. Porque o que queremos? Um Estado com alta litigiosidade, com alto índice de belicosidade, simplesmente porque eu vou observar temas processuais do período das ordenações, de sorte que um dos elementos fundamentais que eu desenvolvi
foi fixar, sim, prazo para o próprio Poder Judiciário julgar os processos. E não estou dizendo que a ideia é minha. O modelo europeu usa, e olha que o modelo europeu tem tanto o sistema continental de civil law, como tem o sistema anglo-saxão, e lá vigora, por parâmetros da Corte Europeia, prazo de 2 anos para o judiciário julgar, decidir, dar efetividade, vírgula, sob pena de indenização por danos morais. E olha que a pena não é baixa. 2.000 euros por ano, e se for caso considerado essencial, prioritário, como saúde, idoso, questões trabalhistas, etc., ainda tem um plus. A Academia destaca agora alguns trabalhos de mestrado e doutorado apresentados nas universidades e já publicados e que estão disponíveis no mercado. Vamos ver. Estado, Democracia e Globalização, do doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Luiz Alberto Rocha, publicado pela editora Forense. E a arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma visão crítica, do mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Frederico Barbosa Gomes, editado pela editora Fórum. Bem, e vamos a uma dica importante no quadro Mestres e Doutores, com o professor Alexandre Pereira da Rocha, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. A respeito da orientação, seja qual for o tema, seja qual for a linha de pesquisa, é muito importante um bom relacionamento com o orientador. Então, para definir um tema, antes é preciso conversar, um diálogo profundo e até amigável com o orientador. E essa orientação ela não se limita ao tempo que a pessoa está fazendo o trabalho, mas pelo contrário, ela se estende por toda uma vida. Na medida que você, ao definir um tema, ao definir uma linha de pesquisa, você também estabelece vínculos, redes de conhecimento que são importantes para o desenvolver de sua vida acadêmica e profissional posteriormente. E vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia.